foi um dos mais importantes escritores brasileiros do começo do século XX. Ao seu tempo, pouca ou quase nenhuma atenção foi dada ao seu trabalho. Tentou por 3 vezes entrar na Academia Brasileira de Letras, tentou ser reconhecido pela crítica, tentou, ao seu modo, chamar a atenção não só para a sua literatura, mas para aquilo que ela fazia refletir: a condição dos negros no Brasil pós-abolição. Eu estou falando de Lima Barreto, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a biografia lançada pela Lilia Moritz Schwartz, chamada Lima Barreto, Triste Visionário. Mas a gente conversa mais depois da vinheta. Quando lemos a biografia do Lima Barreto, nós estamos, antes de mais nada, lidando com uma pesquisa de muito fôlego. Lilia Moritz Schwartz, que é historiadora e antropóloga, faz uma incursão profunda no gênero que ela já conhece e já domina. A Lilia já escreveu, por exemplo, a biografia do Dom Pedro II, chamada As Barbas do Imperador, que, salvo engano, foi fruto da sua livre docência. Depois escreveu a biografia do Toné, chamado O Sol do Brasil, e agora ela nos brinda com a biografia do Lima Barreto. Vale salientar que na década de 50 foi escrita uma biografia do Lima Barreto por Francisco de Assis Barbosa, que chamava a atenção para a literatura, para a vida de Lima Barreto, e teve um papel decisivo na reedição dos seus livros. Inclusive, essa biografia é utilizada pela Lilia Schwartz no seu próprio trabalho, na escrita do seu livro, como uma espécie de documento muito importante, digamos assim. Ela dialoga bastante, presta muita atenção e agradece, situa o valor e a importância dessa outra biografia. Na biografia nós também percebemos o modo como a Lilia leva os seus leitores a percorrer a cidade do Rio de Janeiro, os subúrbios, os cafés, as livrarias no começo do século XX. A antropóloga que ela não deixa de lado o exercício de situar o leitor naquele contexto, situar o leitor naquilo que estava acontecendo. E aqui e acolá nós brincamos com Lima Barreto na sua infância, mas também estamos ao mesmo tempo passeando com ele pelos subúrbios do Rio de Janeiro, pelas suas sociabilidades literárias. Os pais de Lima Barreto nascem após 28 de setembro de 1871, que é quando o Império Brasileiro traz a Lei do Ventre Livre. A partir daquele momento, todos os filhos de escravas seriam considerados libertos. Entretanto, não significava que eles tivessem as mesmas oportunidades sociais. O Brasil teve uma longa história de escravidão. Recebeu cerca de 45% das pessoas que saíam do continente africano e eram escravizadas. Não apenas uma questão de ser submetido a um trabalho compulsório. Com o tempo, ali naquela época, passava a circular teorias deterministas que diziam que negros eram inferiores, que brancos eram superiores, e tentavam respaldar essas ideias por meio de argumentos científicos, baseado em várias teorias que circulavam na época sobre a miscigenação, sobre o progresso, sobre a razão, sobre a ciência. Lima Barreto aprendeu desde cedo a lidar com o preconceito racial devido à cor da pele, ao preconceito familiar diante da loucura do pai e diante da tuberculose da mãe. A vida não seria nada fácil, mas o pai de Lima Barreto não mediu esforços no seu sonho de vê-lo doutor. Recorreu ao Visconde de Ouro Preto para ajudar no estudo dos filhos, e este lhe forneceu material escolar, roupas, enfim. Quando a República chega, João Henriques perde o emprego. Inclusive, a demissão é assinada por Rui Barbosa, o que explicaria o fato de futuramente Lima Barreto criticá-lo veementemente. Após a demissão, João Henriques consegue um emprego na Ilha do Governador e se muda para a colônia dos alienados. Lima Barreto vive parte da infância naquele lugar, convivendo tão perto com a loucura. Tempos depois, Lima Barreto abandona os estudos, o pai enlouquece e ele tem que ajudar a cuidar da família. Isso não deixaria de lado a carreira de escritor
Desde muito cedo ele tenta incursionar aí como crítico, como cronista assim, em alguns jornais. Lima Barreto acaba se viciando na bebida de tal modo que bebia todo dia, a toda hora. Era comumente encontrado pelos bares, pelas calçadas, por amigos, colegas e familiares. Não por acaso, em 1914, o seu irmão o interna no Hospital Nacional dos Alienados. No registro de internação está muito claro que seus problemas são devido ao álcool. Lilia Schwartz, como boa biógrafa que é, faz questão de nos alertar para as contradições, ambivalências e ambiguidades da vida de Lima Barreto. Uma delas era com relação à situação das mulheres. Lima Barreto não gostava nada dessa nova onda que chegava por aí chamada feminismo. Para ele, teoria vinda da Europa, não merecia muita atenção. Por outro lado, ele se mostrava muito preocupado com a questão das mulheres, de modo geral, sobretudo do modo como as mulatas eram retratadas em canções, com a situação das mulheres dentro de instituições como o casamento, que ele criticava, por sinal, sobretudo porque as mulheres já começavam essa relação em situação de inferioridade. Da mesma forma, era contra os abusos e violências que as mulheres sofriam por namorados, amantes, maridos, sogros, certo? E talvez o que Lima Barreto criticasse nesse feminismo não fosse somente o fato de ser uma teoria vinda da Europa, mas o fato do feminismo naquele momento não se preocupar tanto com a questão das operárias, das mulheres operárias, das mulheres migrantes, das mulheres trabalhadoras. Mas, é claro, esse é o feminismo que Lima Barreto pintou, né? Esse é o feminismo que Lima Barreto criou. Havia vários feminismos. E todos esses feminismos, todos os climas de sociabilidade literária, os cafés que ele percorria, as conversas que tinha com amigos, as relações que ele tinha com alguns editores, como o caso de Monteiro Lobato, tudo isso fica muito claro no livro. Lilia ela faz uma ampla contextualização do Rio de Janeiro do começo do século XX. Ali nós aprendemos sobre a revolta da Armada, nós lemos sobre a revolta da vacina, nós lemos sobre a chegada dos imigrantes, nós aprendemos sobre aquele Rio de Janeiro da Belle Époque, nós aprendemos sobre a Academia Brasileira de Letras, lemos bastante sobre as disputas e desavenças que circulavam nos cafés literários daquela cidade. A literatura de Lima Barreto vai ser muito marcada por um movimento artístico que é, evidentemente, profundamente literário, conhecido como negrismo, que surge na Europa no começo do século XX e que vai ter por finalidade escrever uma história dos indivíduos, dos povos negros, a partir tanto da sua história, tocando em temas como a escravidão, a pós-abolição e realizando, é claro, uma crítica de toda essa situação. E a literatura de Lima Barreto, a gente não pode deixar de mencionar, é uma literatura muito influenciada pelo realismo, né? Que é um movimento literário que surge na Europa no século XIX, bem no momento daquela onda de cientificismo, de progresso, da teoria de Darwin, né? Que vai ser usada para justificar um darwinismo social. E o realismo, de modo geral, ele vai diferir, né, do romantismo, daquela busca de subjetividade, daquele mundo muito idealizado. E a ideia do realismo é basicamente, bem basicamente, descrever a realidade tal qual ela é. Grande aspas aí para esse porque sabemos que essa realidade ela é descrita de forma diferente, plural, por cada pessoa, por cada indivíduo, por cada autor. Lima Barreto não só não teve o reconhecimento literário que devia e merecia quando vivo, como enfrentou uma série de resistências nos ambientes literários. Mas não deixou de se aventurar. Ele fundou e editou uma revista chamada Floreal, especialista em críticas à sociedade, notadamente à Academia Brasileira de Letras, né? Uma revista Floreal, aí ela dura pouquíssimo tempo, era uma produção muito caseira, digamos assim, não trazia imagens, o que contrastava com outras revistas da época que já traziam uma série de figuras e que se tornavam mais atrativas ao grande público. Mesmo assim, a importância da Floreal vai ser em colocar o nome de Lima Barreto circulando pelas ruas do Rio de Janeiro. E aos poucos, é claro, ele vai se tornando um autor mais conhecido aí como cronista,
fazendo participações em jornais, escrevendo contos e também aí publicando seus romances que não vão tendo a recepção que ele tanto esperava, o que o deixa cada vez mais triste, talvez até deprimido. Uma história narrada com bastante precisão pela Lilia Schwartz no livro e que dá uma dimensão da dificuldade que era para um autor negro se afirmar naquele momento, é justamente quando Lima Barreto publica Recordações do Escrivão Isaías Caminha. O livro é bastante criticado por se fundamentar na experiência pessoal do autor, diga-se assim. Por outro lado, mais ou menos na mesma época, o escritor Afrânio Peixoto publica um livro chamado A Esfinge, e que também parte da sua própria experiência de vida. É isso que ele está narrando naquele livro. E o romance recebe vários elogios. Aí eu gostaria de ler para vocês o que a Lilia diz com relação a esse episódio, para vocês sentirem um pouco da linguagem do livro e da sutileza interpretativa da autora. Assim, o que estava em jogo, e Lima logo intuiu, não eram as qualidades literárias dos dois romances coetâneos, mas a origem social dos autores. Um deles, negro, morador do subúrbio e funcionário público, sem expressão que ousava se lançar como escritor. O outro, um jovem branco, médico e professor da Faculdade de Medicina, que, antes de publicar um livro, já se tornara membro da ABL, Academia Brasileira de Letras. No entendimento de Lima, a responsabilidade pelo fracasso da obra não podia estar nela mesma. Havia de estar em outro lugar. De toda maneira, ele repetia para si o que via em seu personagem. O estigma racial é que explicava o bom ou o mau destino de um livro, bem como a atitude de crítica a essa artificiosa República das Letras, tema que jamais sairia da pauta do escritor. A Biblioteca de Lima Barreto, conhecida como Limana, tinha muitos livros escritos em francês. Ele lia bastante nessa língua. E além de todos esses autores puxados mais para o realismo, como Flaubert, Sá de Queiroz, ele também vai dar destaque à literatura russa. Gostava bastante de literatura russa, chegava a recomendar para muitos escritores jovens que o escreviam: leia a literatura russa, leia os russos. E assim, nas suas estantes, nós encontramos Dostoiévski, Tolstói, mas também encontramos Rousseau, Voltaire, Charles Dickens, Camões, livros sobre a Antiguidade, Grécia especialmente, e, é claro, muitos livros sobre a África Negra, além de livros sobre determinismo que ele lia para conhecer e aí poder criticar. No arquivo de Lima Barreto há bastante cartas, bastantes correspondências, e ao que tudo indica, elas não ficavam sem respostas. Ele se correspondia inclusive com escritores que estavam começando, não deixando de responder aos originais que recebia, não deixando de incentivar a escrita dos seus trabalhos, a escrita dos seus livros. E aí a Lilia chama a atenção para isso, e é uma coisa que eu fico me perguntando depois da leitura, né? De quantos silêncios é feita a literatura, e quantos temas são silenciados, quantos autores são silenciados, e por uma série de questões que estão postas ali e que força esse silenciamento. Por exemplo, muitos desses autores que o Lima Barreto se correspondia eram autores que faziam uma literatura semelhante à dele, e que hoje são pouco conhecidos a níveis nacionais, quando muito conhecidos nos seus próprios estados. E é justamente essa questão que fica, né? Por que esses autores foram silenciados? Por que eles não são aí hoje reeditados? Por que suas obras não são estudadas? Quantos silêncios movem a literatura? Quantos silêncios movem aqueles que tratam de questões que, por ora, não são dadas como importantes? Enfim, o livro é um grande filme da vida de Lima Barreto, toca em vários aspectos e sinaliza justamente para isso, a importância que é olhar para o passado e tentar ver as tantas ligações que se estabelece entre algo que estava lá atrás e que tem ligação com o nosso mundo. A biografia é um pouco longa, nós temos aí cerca de 700 páginas, mas você lê que nem sente, a leitura vale muito a pena. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreve no canal, não esquece de me acompanhar nas redes sociais.
e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Muito obrigado!